Paz do Senhor, povo de Deus, motivo de muita alegria estar aqui com todos vocês. Queridos, vamos falar de um assunto muito importante, mas pouco falado, pouco tratado. Vamos começar aqui uma série, então, falando assim, entendes o que ler? Essa fala é uma fala que Filipe falou ao eunuco. O eunuco estava lendo o livro de Isaías, é um livro profético, dificilmente de interpretação, dificilmente em compreender o que significa aquele livro. Se você não estudar, você não entende. E acontece então que o eunuco, ele não estava entendendo nada daquele livro profético. Então Filipe fala assim, olha, entendes o que lê? Ele, não, como é que eu vou entender, sendo que não tem ninguém que me explique? Ele fala assim, não, então eu vou te explicar. Então vamos falar aqui de uns assuntos que muita gente lê, mas não entende. Eu falo isso porque eu também era assim, e eu ouvindo o pastor Ed Renekiewicz, ouvindo pastores excepcionais, ouvindo pessoas que eu considero como mestres, eu então pude ter o discernimento, compreender quão precioso e quão valioso era a hermenêutica e a exegese daquele texto. E eu vi que, às vezes, o que eu ouvia certas pessoas falando, o que eu mesmo falava, estava errado. Então, eu quero vos falar aqui sobre João, capítulo 14, que Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou lhes preparar um lugar. Então, se você lê com uma ótica superficial, se você lê esse texto sem um discernimento, sem um embasamento bíblico, que por exemplo, assim, a Bíblia, deixa eu dar uma explicação rápida antes de eu entrar no texto. A Bíblia, se você não sabe, é um livro autoexplicativo, ou seja, a hermenêutica bíblica é o seguinte, algo do Velho Testamento que só o Novo Testamento já traduz. Algo do Novo Testamento que o Velho Testamento traduz. Então isso é você pegar o contexto bíblico daquele tema, daquele assunto, etc. e tal. Então a Bíblia, ela é um livro perfeito. Então, quando você pega esse texto, muita gente com uma mente superficial, não usando outras bases bíblicas, não usando outro contexto, fala assim, não, Jesus está falando aqui que vai preparar um lugar no céu, Jesus está falando aqui que vai fazer morada, tem até gente que faz culto fúnebre falando isso. Ah, então quer dizer que eu aprendi errado, então quer dizer que eu não entendi. Não, se você tem essa ótica, se você tem esse pensamento, você entendeu errado. Só um minuto. Você entendeu errado. Se você pegar o contexto de João capítulo 14, Jesus está falando da obra redentora do Espírito Santo. Quando ele fala assim, eu não vos deixarei órfãos, eu não deixarei você desamparado, porque imagina só comigo, Jesus fala assim, eu vou morrer, eu tenho que morrer. E o discípulo fala assim, não faça isso, mestre, não faça isso, Senhor. Se o Senhor morrer, quem vai multiplicar pão para nós? Se o Senhor morrer, quem vai andar sobre as águas? Quem vai falar assim, acalma-te ao vento, ou cala-te ao mar, ou vice-versa, acalma-te ao mar, cala-te ao vento, e nós vamos falar assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Com quem? Quem vai ser esse cara? Não faça isso, não morra. Jesus fala assim, calma, eu não vou deixar vocês órfãos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou lhes preparar um lugar. Mas que lugar é esse? Um lugar no reino de Deus, o reino de poder, o reino de glória. Mas como Jesus vai preparar esse lugar? Morrendo na cruz. E ao terceiro dia ressuscitando. Aí ele então vem e nos prepara um lugar. Aí então se cumpre que o véu foi rasgado. O véu sendo rasgado, o homem então tem liberdade, ele com Deus. O homem agora com o véu sendo rasgado, ele pode ser cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, então, se você terminar lendo o contexto João 14, vai assim, em meu nome, vocês farão obras maiores do que a minha. E isso acontece porque Pedro, a sombra de Pedro curava.
Se você pegar a base bíblica, a mulher para ser curada tinha que tocar na orla de Jesus, mas Pedro não. A sombra de Pedro curava. Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Certo, ressuscitou Lázaro. Porém, Pedro ressuscita Dorcas. Pedro ressuscita a mulher que costurava. Enfim, deixa eu entrar aqui, mas a casa do Pai é o céu. Não, negativo. Pega aqui João capítulo 2, verso 16 e 17. Jesus, ele bate ali, ele cria um tumulto ali, ele bate no boi, faz o chicote, bate no boi, ele com a mão arrebenta, joga o dinheiro às mesas, e com os humanos fala assim, olha, a casa do meu pai. Opa! O que é a casa do pai então? A casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram dela comércio. Está errado. A casa do meu pai é casa de oração. Até o discípulo fala assim, ó, o zelo da casa de Deus o consome. Lê o 17 para você ver. Então, amados, Jesus, então, como diz Paulo, ele morre descendo lá nas profundezas do inferno. Tá aqui, eu até marquei aqui, Efésios capítulo 4, verso 8. Ele desce na profundeza dos infernos, toma a chave dos infernos, pega cativo o cativeiro, sobe aos céus e, subindo aos céus, dá dons aos homens. Então é isso que João 14 está falando. Olha, eu vou encher vocês de dons. O primeiro dom é o dom do Espírito Santo. Vocês vão falar em outras línguas. Vocês que eram pescadores, Galileu, agora vocês serão pessoas capacitadas, serão pessoas extraordinárias. Por quê? Porque esta é a obra redentora do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vai fazer na vida de você que crê. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Então, a casa do Pai é a igreja. A casa do Pai é o templo. E aonde Jesus vai preparar lugar, nós que somos cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, teremos lugar. Lembra de Atos capítulo 6, que iam escolher os diáconos, mas os diáconos tinham que ser de bom testemunho, de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Ele tinha que receber a promessa de Ageu. Ele tinha que ler João capítulo 14 e compreender. Mas agora esse diácono faz parte da eclesia, faz parte da igreja. É uma posição honrosa, honorária. Amém? Que Deus abençoe a todos. Entendes o que lê? Essa é o primeiro de muitos que está chegando aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Com Deus.